A gente volta a conversar com a professora de Relações Internacionais da FESP, Ana Carolina Masson. Professora, puxando aqui esse gancho, esse conflito no Oriente Médio, depois do ataque feito pelos Estados Unidos, pode impulsionar casos como de terrorismo nos Estados Unidos e também em outros países? E lembrando, a gente está prestes a começar eventos importantes, ou estava, né, como a Copa do Mundo, né, enfim, sempre uma ameaça para turismo. O que a gente pode pensar sobre, novamente, essa preocupação sobre terrorismo? Sim, existe essa preocupação, mas eu acredito que nós precisamos ter muito cuidado com essa análise. Então, primeiro ponto é diferenciar a ação desse atirador individual com a ação de grupos terroristas. Então, o que nós temos? Nós temos esse caso nos Estados Unidos. Lembramos que é um país que tem a posse de arma, a aquisição de armas facilitada. Então, infelizmente, esses episódios de tiroteio nos Estados Unidos são bastante comuns. Nós estamos já acostumados a ver notícias sobre isso. Então, é um caso extremamente triste, mas é um caso isolado, no sentido de eu não acredito que tenha tido nenhum financiamento por parte do Irã ou até mesmo de algum grupo terrorista. Por quê? Agora nós vamos para o outro ponto, que são os grupos terroristas. Grupos terroristas mais organizados no sentido de estrutura, Hezbollah, o próprio Hamas, grupos mais extremados, são grupos que fazem, quando fazem algum ataque, fazem um ataque mais coordenado. Como, por exemplo, foi o ataque do Hamas a Israel na festa que estava acontecendo, que deu o início da ação Israel em Gaza, da ação de Israel em Gaza. Então, aqui nós temos duas ações diferentes. É claro que esse tipo de evento pode acontecer, principalmente nos Estados Unidos, porque, infelizmente, é um país que tem esse acesso a armas bastante facilitado. Agora, a ação de grupos terroristas, eu acredito que seja mais difícil a ação desses grupos em solo estadunidense. Por isso que, por exemplo, o Hezbollah já entrou no conflito, mas vemos que ele entrou atacando Israel. Então, para esses grupos, e também precisamos entender que existe uma diferença entre um grupo extremado e um Estado. As capacidades de força, as capacidades militares de um grupo extremado não se comparam às capacidades de um Estado. Então, é só nós lembrarmos do que aconteceu com Hamas e Israel. O poder de fogo de Israel era muito maior. Então, é claro que isso vai acontecer. O Irã é um Estado conhecido por ajudar, por financiar alguns desses grupos em outros países. Então, a derrubada do Ayatollah Ali Khamenei gera, sim, uma instabilidade, gera uma insatisfação nesses grupos, e esses grupos podem agir, como foi o caso do Hezbollah, que já entrou no conflito. Mas, novamente, reitero, eu acredito que ações no território estadunidense sejam mais difíceis, ações desses grupos extremados, organizados, mas não é impossível de acontecer. Infelizmente, nós já vimos inúmeros eventos nesse sentido. Então, é claro que isso gera uma insegurança. Copa do Mundo está para acontecer nos Estados Unidos, temos também uma série de eventos esportivos, a própria Fórmula 1 que passaria pelo Oriente Médio, passa pelos Estados Unidos, então outros eventos esportivos que também movimentam o turismo. Esse medo existe, é claro que ele existe, mas nós também precisamos ter muito cuidado, porque o Donald Trump, no momento em que ele atacou o Irã, ele sabia que teria essa resposta. Então, vemos que o nível de segurança dos Estados Unidos, o nível de alarme já está mais elevado.